Olá, muito bom dia pelo dia de hoje. E você já declarou que hoje é o melhor dia da sua vida? Então vai lá e faz isso agora e depois volta aqui, porque nós estamos hoje no 20º dia dos nossos 21 dias de abundância. Fazem já quase 21 dias que nós estamos expandindo a nossa mente para criar uma mente próspera, uma mente abundante. Só que não vai acabar por aqui. Nós terminamos esse ciclo de 21 dias focados na mente abundante, mas devemos ficar por mais 1 ou 2 dias com aulas abertas e só depois nós vamos para as aulas fechadas, onde nós vamos então aprofundar nas técnicas, nas vivências e nas limpezas, ok? Vamos lá, o nosso 20º dia de hoje, então, ele fala sobre autossabotagem. Então, pega uma caneta, já pega o teu caderno e anota aí se você se identifica com algum dos itens que eu vou elencar aqui, tá? Bom, o primeiro que eu marquei como autossabotagem, relacionamentos e situações conflituosas. Então perceba se você sempre está envolvido ou envolvida ou em relacionamentos, sejam afetivos ou sociais, ou situações conflituosas, onde gera muito desconforto, gera fofoca, onde sempre está causando alguma confusão, ou se são relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos emocionalmente, relacionamentos que sugam você, que parece que aquela pessoa ela tá ali só mesmo para te vampirizar e sugar toda a tua energia, tudo que você tem de melhor. Perceba se isso vem acontecendo com você e perceba ainda se isso é um padrão que se repete. Se todo relacionamento ou determinadas situações que você se envolve, você atrai esse tipo de energia, tá? Se você perceber esse desconforto, são energias que você mesmo forma ali, que você mesmo cria e que então você atrai esse tipo de pessoa para você, esse tipo de relacionamento para você. Então dá uma olhada se esse não é um padrão que vem se repetindo e corta de vez essa autossabotagem de você. Se relacione com pessoas que agregam, com pessoas que trazem felicidade, que te trazem alegria, né? Que te deixam numa situação confortável e não que você se sinta desconfortável e principalmente sugada. O outro item que eu anotei aqui é sobre relacionamento também, só que nesse caso relacionamento afetivo e quando você então se coloca no papel de mãe. Quando você assume o papel de mãe na relação, significa então que você foi lá, anulou o teu espaço como mulher e passou a tratar aquele relacionamento como se você fosse a mãe da relação, né? Como se você fosse a mãe do seu parceiro, da sua parceira. Então, veja se esse também não é um padrão. Veja, busque comportamentos anteriores, busque comportamentos que de repente você identificou ao longo da sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua família, e se isso não está se repetindo com você. Porque no relacionamento afetivo, é importante que o teu posicionamento seja como mulher. Nós não podemos nos colocar no papel de mãe do outro, porque cada um possui lá a tua própria mãe. E nós jamais conseguiremos substituir isso, tá? E isso pode entrar ainda não só num processo onde você deixa de ser mulher e torna-se a ser mãe, e se você ainda se posiciona como a mãe, você pode entrar num processo de competitividade com a mãe do seu relacionamento, tá? Então toma cuidado com isso e se mantenha no seu papel como mulher.
A outra autossabotagem, projetos incompletos. Ou seja, começar as coisas e não terminar. Ter uma ideia e simplesmente engavetar. Começar algo e lá no meio do caminho, diante de alguma dificuldade, diante de alguma situação que te colocou em desconforto, você então não termina o teu ciclo, você não fecha os teus projetos. Isso é uma autossabotagem. O outro item é um item que é interessante, olha só, e que eu peguei aqui por conta do meu dia a dia. Quando você não chega para suas sessões terapêuticas, seja uma terapia quântica, seja uma terapia holística, seja uma terapia energética, seja uma terapia psicológica, enfim, qualquer tipo de terapia que vai te causar bem-estar, que pode sim, de repente, mexer lá na tua ferida, mexer em gavetas que você não quer abrir, mas que você então se sabota. Então, é muito comum isso acontecer. Eu tenho diversos alunos que muitas vezes se auto-sabotam em algumas sessões. Ou quando já estão passando comigo e aí em determinados casos se auto-sabotam e então faltam porque não querem mexer nos assuntos. Ou pessoas que sempre me procuram e falam: Cris, eu quero muito passar em sessão com você. Mas, e aí tem o vírgula mas, autossabotagem. Autossabotagem também quando você faz parte desse grupo, quando você se dispôs, quando você se propôs a estar aqui e você não assiste às aulas. E aí você não assiste até o fim ou você não realiza as tarefas, não coloca em prática as técnicas que você aprende. Isso é autossabotagem. Então, é muito comum. Presta atenção se você vem fazendo isso e aí tenta identificar o porquê realmente isso está acontecendo. E então se desafie, vai lá e faça. A outra questão que eu coloquei aqui é o medo de perder. Muitas vezes você deixa de iniciar coisas, você deixa de fazer coisas com medo de perder. E medo de perder qualquer coisa, tá? Seja medo de perder uma amizade, medo de perder um relacionamento, medo de perder dinheiro, medo de perder tempo, medo de perder, né? Essa é uma grande sabotagem, porque então você nunca se coloca em desafio, você nunca se coloca, se dá o seu melhor, o teu potencial máximo, toda a tua capacidade dentro daquilo que você se propôs a fazer, e então o medo de perder te auto-sabota. Uma outra questão, o medo do novo. Ter medo de começar, de fazer, não porque está já com medo de perder, porque medo de perder é uma coisa, mas o medo de começar algo, que daí ele está linkado com o medo da mudança. Eu quero muito estar aqui, eu quero muito aprender o que é esse negócio de expandir a consciência, mas o medo da mudança faz com que você se anule, faz com que você atrase as tuas tomadas de decisão. Por quê? Porque mudar é um pouco mais difícil. Porque mudar, a gente precisa mexer em determinados hábitos, em determinados comportamentos, em padrões mentais que não necessariamente a gente queira mexer, porque é mais confortável ficar na zona de conforto, na autoacomodação. E quando a gente precisa, e quando a gente fala de mudanças, fala do novo, pronto, trava. E então o medo, ele se sobressai e você se auto-sabota. A outra questão é as mentiras.
que você mesmo conta para você. Então, você percebe que isso, na verdade, acaba ficando tudo interligado? Porque imagine assim, você está com vontade de iniciar um projeto e aí você tem medo do novo, você tem medo de mudanças, você tem medo do que pode acontecer. E aí você se conta uma mentira, né? Dizendo assim, mas eu não preciso disso agora. Isso pode esperar mais um pouco. Ou, mas isso não funciona, então eu vou deixar pra lá. Eu não vou nem começar a mexer nesse assunto, porque já que não funciona mesmo, então comece a perceber quais são as mentiras que você mesmo se conta e que você acredita. E as mentiras do seu inconsciente. Então perceba e veja o quanto você vem se sabotando durante todo esse tempo. E tudo isso nada mais está dentro de um pacotinho chamado procrastinação. Quando a gente procrastina, é porque nós estamos adiando alguma coisa, né? E quando nós estamos lá adiando a nossa felicidade, adiando a nossa alegria, adiando ser feliz, nós estamos super nos auto-sabotando. E a procrastinação, ela cria uma série de outros sentimentos, uma série de outras emoções. A procrastinação é como se ela fosse uma teia, que daí ela vai se formando, e quando você vê, o teu estado emocional, ele tá assim, completamente abalado por causa da tua procrastinação. Olhe para você mesmo e veja aonde é que você se sabota. O que você está procrastinando dentro da tua vida, no teu caminhar. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês que aconteceu hoje comigo. Bom, hoje eu acordei e aí eu já acordei assim bem borocochosinha, sabe? E aí eu recebi uma mensagem ou outra que também não foi muito assim legal. E aí eu tinha algo a fazer, tá? Desde ontem eu já tinha me programado a resolver uma coisa aqui dentro de casa. E aí eu não resolvi. Eu comecei a fazer outras coisas e eu não mexi naquilo que eu deveria mexer. E eu comecei a ter assim uma sensação de tristeza, uma sensação de mal-estar, sabe? E aí eu comecei a procurar os meus atores. Olha que interessante. Eu não estava me sentindo legal. E aí então eu comecei a querer justificar o que eu estava sentindo buscando atores, tá? Um exemplo. Eu acho que eu tô assim, hoje eu tô meio chorona, sabe aquela coisa assim, de tá chorona? Aí eu falei, mas eu não tô em TPM, então não é a TPM. Tô meio chorona, mas eu não sei o que é. O que pode ser? De repente é por causa de uma situação XY? Não, não é. Aí eu eliminei. Aí eu falei, quer saber? Eu acho que é a dieta nova que eu comecei a fazer. E aí ela tá me deixando triste, tá me deixando meio deprê, né? Aí eu conversei com uma amiga que me indicou essa dieta e que a gente tá trocando umas ideias aí. E eu falei, então... Aí a gente começou a conversar, ela perguntou como que tá, isso, aquilo. Eu falei assim, então... acho que tá me dando alguma coisa aqui que eu tô meio chorona hoje, então acho que é a dieta, deve estar faltando alguma coisa, tá? Ela falou assim, não, porque essa dieta dá pique, ela dá energia, pelo contrário, ela não deixa chorona nada e não deixa borocochô não. Aí eu peguei e falei, bom, realmente não é, porque a dieta eu já tô fazendo há quase 2 semanas e esse... foi o único dia que eu tô me sentindo assim. Os outros dias eu me senti super bem. No primeiro dia, no segundo, no terceiro, que são os mais críticos, eu estava super bem. Por que só agora
tá apontando? Percebe que eu estava buscando atores? E quer saber o que eu descobri? Aí eu tava ainda com aquele negócio do que eu tinha para fazer na cabeça, até que me deu 5 minutos, eu falei assim, bom, deixa eu ir lá resolver isso. E eu fui lá resolver. E vocês podem não acreditar, mas depois que eu resolvi, eu me senti outra pessoa. E aí, então, eu fiquei me questionando, né? Eu fiquei prestando atenção nesse movimento, no que tinha acontecido comigo. Até 5 minutos atrás, eu tava ali derrubada, né? O sofá tava me abraçando. E eu tava buscando atores para justificar a minha tristeza. Vamos chamar de tristeza, tá? Mas aquele sentimento de, borocochô mesmo. E aí, depois que eu me toquei, eu falei, olha que interessante que é isso. Eu fiquei o dia todo procrastinando algo importante, porque era importante, que eu tinha que resolver. E eu não fiz. Isso me incomodou de uma forma que, inconscientemente, o meu interior estava dizendo assim, e aí, você não vai fazer nada? Você não vai levantar daí? Você não vai resolver o que você tem para resolver? E como eu não tomava uma atitude, eu comecei a entristecer por isso. Olha a autossabotagem. Percebe? E isso acontece agora em movimento mais rápido, porque eu já estou habituada ao padrão mental e ao novo padrão comportamental. E se a gente se for voltar lá atrás, ou ainda você perceber nesse momento que você ainda não está num nível um pouco mais avançado, e aí o que acontece com você? Você fica ali derrubada, você se entrega totalmente a uma tristeza que você não sabe da onde que vem, e aquilo nada mais é do que uma autossabotagem se você se auto-perceber. Se você começar a fazer esse processo do autoconhecimento. Muitas vezes pode ser cansaço? Pode ser uma tristeza de alguma situação que tenha ocorrido? Pode ser alguma carga energética? Pode, mas preste atenção em você. Veja o resultado que isso vem te trazendo. Eu peguei rapidamente quando eu percebi que depois que eu fui lá e fiz o que eu tinha que fazer, o meu humor mudou, a minha energia mudou. Parece que realmente então foi o momento que eu acordei hoje. Por quê? Porque eu estava predestinada já a executar essa atividade. Porque eu já tinha me programado para fazer logo quando eu acordasse. Era a primeira coisa que eu ia resolver hoje. E eu não fiz, e eu me autossabotei, e eu me procrastinei. E aí eu fiquei lá, meio-dia do dia de hoje, me remoendo, tentando buscar atores. E é o que a gente faz a vida inteira durante o nosso percurso todo. Então, preste atenção, quais são as suas autossabotagens, aonde que você está se traindo, aonde é que você está se machucando, aonde é que você está se maltratando, e para com isso, tá? Vai lá e coloca ação, coloca movimento, faça o que deve ser feito. Vamos então para a nossa meditação hoje. Hoje nós vamos entoar apenas um mantra desse nosso 20º dia, tá? Esse 20º dia, na verdade, além dessa questão da autossabotagem que eu quis trazer hoje para vocês, ele fala também sobre a gente aproveitar essa questão da abundância, tá?
Viver em abundância não é luxo. Viver em abundância não tem nada a ver com vaidade. Viver em abundância não tem nada a ver com ostentação. Viver em abundância é você viver em consciência pura. Lembra, o universo é abundante. Tudo está a nosso favor e em abundância. Existe tudo para todo mundo. Então, não é pecado, não é feio, não é proibido você ter luxo. E luxo, não tô falando de você andar pendurada em ouro, pendurada em casacos de pele. Não tô falando de luxo nesse sentido. E se você quiser ter isso, se esse é o teu sonho, tá tudo certo, tá tudo bem. Não tem problema nenhum, não é pecado, não é ruim. E o luxo, ele pode ser você simplesmente fechar os olhos e olhar para uma flor maravilhosa, exuberante, que te traga amor, que te traga alegria. Isso é viver abundância, isso é viver luxo, tá? Conforto não significa pecado. Conforto não significa proibido. Conforto não significa que você está soberana acima de qualquer outra coisa. Não. Você pode ter tudo isso com uma mente próspera, com uma mente abundante, porque o que vale é o que está dentro do seu coração. E você é merecedor, você é merecedora do melhor, do que há de melhor. Qual é o problema de quando você ir ao supermercado, por exemplo, e escolher coisas de melhor qualidade? Nenhuma. Isso não é luxo, isso não é você querer apresentar algo que você não é ou que você não tem, não. Você pode viver em abundância, a sua mente, ela tem que ser abundante. E quanto mais a sua mente for abundante, ótimo, porque mais acesso à abundância você vai ter. E aí você vai perceber que você pode sim, e que não é pecado e não é proibido você ter coisas de qualidade. Você escolher fazer escolhas de qualidade e ter sim qualidade de vida, tá? Tudo está aqui, ó, na nossa mente. Então vamos lá para a nossa meditação de hoje, ok? Então já se coloquem numa posição confortável, numa posição onde vocês fiquem com a coluna ereta. Isso, coluna ereta, apoiada. Então fechem os seus olhos. E nesta posição confortável, relaxem os seus braços, os seus ombros, relaxe a sua cabeça, relaxe o seu tronco, o seu abdômen, relaxe os seus quadris, as suas pernas, os seus pés. Isso, vai se mantendo relaxado, percebendo apenas a sua respiração. E o som dessa música. E então agora inspire profundamente. Solte o ar devagar pela boca. Inspira. Solta o ar devagar pela boca. Inspira mais uma vez. Contém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E solta o ar bem devagar pela boca. Isso. E então, eu vou começar agora a entoar o mantra. E você
faça as repetições mentalmente até eu voltar e você escutar minha voz dizendo que chegou o momento de parar. E o mantra de hoje você vai repetir mentalmente. Om Ritam Namah. Om Ritam Namah. Om Ritam Namah. Então entoe repetidamente, mentalmente, até você ouvir a minha voz outra vez. Om Ritam Namah. Om Ritam Namah. Om Ritam Namah. Neste momento, você já pode parar de entoar o mantra. Então, inspire profundamente, solte o ar bem devagar pela boca. Mais uma vez, inspira, solta o ar bem devagar. Inspira e solta novamente o ar, bem devagar pela boca. Vá sentindo novamente os seus pés, as suas pernas, as suas mãos, os seus braços. Vá sentindo o seu corpo. Novamente, vire o seu pescoço em movimento circular. Depois, mexa a sua cabeça de um lado para o outro. E então, abra os seus olhos. Abra os seus olhos, volte para o aqui e agora. Muito bom. E a atividade de hoje, então, é você identificar quais são as atitudes que você vem tendo e que te auto-sabotam.
Anote quais são essas atitudes que você vem tendo constantemente, que estão te trazendo a autossabotagem, e coloque então um plano de ação para que você possa quebrar essa autossabotagem, tá bom? Um beijo grande para você, um bom fim de sábado e até amanhã no nosso 21º dia de expansão da nossa mente próspera. Gratidão infinita e um beijo de luz para você. Gratidão.